Olá, cursistas do curso de montagem e manutenção de computadores. Na aula de hoje, veremos como é a utilização de um multímetro e como fazer testes numa fonte de alimentação de computador. Para isso, tenho aqui na bancada um exemplo de 3 multímetros diferentes. Eu tenho esse multímetro da Fluke, é um multímetro mais caro, é uma marca mais renomada no mercado, chamada Fluke, o modelo 323. Ele é mais caro porque ele é um modelo True RMS, para medição de tensão alternada, ele fornece um valor mais exato, tá? Ao contrário de um multímetro como este aqui, que fornece um valor que é arredondado, é a média quadrática, tá? Este aparelho aqui, ele também funciona como um alicate amperímetro. Temos aqui na parte de cima uma espécie de alicate que vai servir para alicatar fios, por exemplo, uma fase, e medir a corrente que passa por essa fase. Então, se você tem uma fiação que passa por um ar-condicionado e você quer saber quantos amperes aquele aparelho consome, você alicata uma das fases e mede a corrente. Ele também funciona como multímetro para ler tensão e resistência. Para isso, você conecta as duas pontas de prova nessa entrada. Aqui nós temos as pontas de prova dela. Vamos ligar a ponteira negativa na entrada com e a ponteira positiva na entrada que lê tensão e resistência. Se atentem à categoria do multímetro. A categoria do multímetro nos diz até onde é seguro utilizá-lo para fazer as medições. Por exemplo, no âmbito de categoria 3, que inclui medições em apartamento ou casas, ele é seguro utilizá-lo para ler até 600 volts. Tanto faz alternado como contínuo. Já em categoria 4, que inclui caixa de distribuição, por exemplo, ele pode ler seguramente 300 volts. Você consegue ler mais que isso, mas é seguro utilizá-lo apenas até 300 volts. Como faz para utilizar a função de medir tensão alternada e contínua aqui nesse aparelho? Para isso, você utiliza esta rolagem de seleção, gira ela foi feita para ser girada apenas com um dedo, ou seja, o profissional pode utilizá-lo apenas com uma mão para mudar a escala. E agora ele está na escala de V de voltage e um tiozinho em cima, então é tensão alternada. Eu poderia, do jeito que está aqui, ligar as duas ponteiras na tomada de casa. E conseguiria ler a tensão da tomada, que no caso aqui do Ceará é 220 volts. Caso queira ler tensão contínua, basta selecionar a chave aqui. Então agora nós estamos lendo tensão contínua, por isso que tem uma barrinha reta. E aqui dentro do visor, ele mostra que está lendo tensão DC, que é Direct Current, corrente contínua. Tá? Dessa forma, eu sou capaz agora, com essas duas ponteiras de prova, fazer várias medições na fonte do computador. Ou, por exemplo, medir uma pilha ou uma bateria, ou a tensão que está saindo de um carregador de celular, medir a tensão da bateria de um carro, tá? Então, tudo isso eu sou capaz de fazer agora, nessa escala. Ele ainda tem a escala de resistência, tá? E a escala de continuidade. A escala de resistência vai medir a resistência das coisas. Então, assim que eu fosse capaz de pegar um resistor para suas duas pernas, poderia medir a resistência daquele resistor. E se eu encostar em alguma superfície que está curto-circuitada, ele vai bipar. Como assim? Vamos supor que eu queira saber se nessa ponta de prova deste outro multímetro, se ele não está com fio cortado em alguma extremidade dele, se ele está com fio quebrado por dentro. Então eu poderia facilmente pegar uma das pontas e ligar, encostar em um dos dois no terminal que conecta no multímetro, e com a outra ponta
conecto na ponta vermelha. Ou seja, assim que eu conectar, a resistência vai ser tão baixa que ele vai apitar o teste de continuidade. Tá? Então, isso é o teste de continuidade. Quando isso vai ser útil? Vai ser útil para identificar curto-circuito em aparelhos, curto-circuito na sua tomada, verificar a conectividade de um fio, de duas extremidades do fio, identificar trilhas em circuitos, enfim. E por último, temos aqui a escala de corrente. Na escala de corrente, ele lê corrente alternada apenas e consegue ler aproximadamente 400 amperes de corrente alternada através do alicate epenímetro dele, tá? Então, eu vou pegar em algum momento um fio passando e eu quero saber qual é a corrente que está passando por ele. Então, eu vou pegar apenas um lado do fio. Eu não posso pegar os dois lados, por exemplo, o neutro e a fase. Eu não posso ler assim. Está errado. Eu tenho que ler só em um dos fios. Porque senão o campo magnético de um fio anula o do outro, tá? Este multímetro especificamente, ele é bem caro e não tem muita necessidade de vocês utilizá-los em um computador. Obviamente, a gente vai conseguir fazer as nossas medições, mas não é preciso investir tanto em um multímetro como em um destes. Vamos ver agora outro modelo de multímetro. Temos agora um multímetro analógico. O multímetro analógico, como o nome já diz, ele trabalha de forma analógica, diferentemente do que nós acabamos de ver, que é digital. Esse multímetro, o preço dele é razoável, tá? Porque ele possui algumas funções a mais, ele possui a função de desligar. Vocês vão ver que a maioria dos aparelhos, os multímetros analógicos, não possui o botão de off, que vai travar a agulha para evitar que ela perca a calibração no transporte. Fora que tem uma escala maior. A sensibilidade dele está escrita aqui. Vocês podem ver DC 20 kΩ por volt. É ideal que vocês comprem um multímetro bom, analógico, com a sensibilidade de 20K ou maior, tá? Podemos ver também aqui uma espécie de espelho. Aqui existe esse espelho para evitar que vocês vejam o ponteiro de forma errada. E por reflexão dessa proteção do ponteiro, vocês não vejam que ele está na escala errada. Por exemplo, aqui não dá para perceber que ele está em cima do zero. Mas se a gente colocar ele de frente para a gente tenta alinhar ele com o reflexo que ele faz no espelho, tá? Então, vai evitar que a gente cometa esse erro. Então, aqui nós estamos fazendo a leitura correta, tá? Ele está em cima do reflexo dele no espelho. Ele tem este botão aqui, esse aqui é uma espécie de parafuso de plástico, que serve para fazer a escala do zero. Então, você coloca ele aqui em leitura de tensão contínua, DCV, Direct Current Voltage, ou seja, medição de tensão contínua, e você conecta as duas pontas de prova e gira esse parafuso até obter o zero. Então, se ele estiver passando do zero ou abaixo do zero, você regula aqui. Depois de estar no zero, você pode utilizá-lo normalmente. Você vai ser capaz de ler, por exemplo, tensões de até 10 volts, tensões de até 50 volts, 250 volts. Então, vou lá e conecto. Quero medir a tensão da bateria de um carro, que é 12 volts. Então, conecto em 50, porque 10 não dá. Eu estou tentando medir algo que vai até 12 volts com a escala de 10 volts. Você não vai conseguir. Então, mude para 50, coloque lá na bateria do carro e você vai olhar, procurar aqui na escala, a escala DCV, que é esta daqui, e vai procurar pelo 50, está na escala de 50. Então, você vem e sabe que daqui para cá tem 50. Por exemplo, o do carro vai dar aproximadamente aqui, ó, 10, 12, tá? Posso ler também tensão alternada. Por exemplo, eu quero ler a tensão da tomada da minha casa. Eu sei que lá está em torno de 220 volts, então posso ler com a escala de 250. Eu pego aqui, vou lá e ponho na tomada. Então, aqui eu vou em ACV
e vou ver que ele vai vir até aqui perto de 250, tá? Posso também medir corrente aqui. Para medir corrente, pessoal, vocês não, por exemplo, eu quero saber quanto de corrente o ar-condicionado está usando aqui, eu vou lá e coloco nos dois, no neutro e na fase. Não é assim que se mede corrente, você vai curto-circuitar o negócio e vai queimar, tá? Vai queimar o aparelho, vai disparar o disjuntor da sua casa. Para fazer medição de corrente, você tem que abrir o circuito, tá? Então, você tem a alimentação positiva e a negativa de um circuito. Nesse caso aqui, ó, é DC, então é corrente contínua, então você vai ter um positivo e um negativo, por exemplo, o carregador do seu celular. Se você quer medir a corrente que passa por ali, você tem que interromper ou o neutro, ou seja, o negativo, ou o positivo. Você corta o fio, põe um dos lados, uma das pontas de prova de um lado e a outra ponta de prova do outro. Então, ao interromper desse jeito, a corrente vai passar aqui por dentro do multímetro e vai ser capaz de medir, tá? Temos também teste de pilha, por exemplo, pilhas e baterias. Uma pilha de 1,5 volt, que é qualquer tipo de pilha, pilha AA, pilha palito, enfim. E a bateria de 9 volts. Então, ao você colocar na pilha ou na bateria, e estando aqui na escala correta, esse ponteiro vai se mover e vai selecionar. Deixa eu focar. Esse ponteiro vai se mover de forma que vai, se a pilha estiver boa, vai ficar na faixa good, que é boa, essa parte verde. E se a pilha estiver ruim ou a bateria, ela vai ficar aqui nessa parte vermelha. O ponteiro vai se mover e vai ficar aqui nesse pad, na escala de bateria, ó, BAT, tá? O multímetro também possui essas entradas para teste de transistores, tá? Teste de ganho dos transistores. Tem também teste de alimentação lógico, ele vai testar 5 volts entrando nessas duas conexões. O nosso teste de continuidade, ou seja, ele também vai, ó, bipar caso tenha continuidade. Se a resistência entre o fio for menor que 120 volts, ele confirma a continuidade e vai bipar, tá? E, enfim, temos o ohmímetro dele, ou seja, leitura de resistência. A leitura de resistência vai dar sensibilidade X1 até a sensibilidade vezes 10.000, ou seja, 10K. Então, se eu tenho um resistor de 5 kΩ e eu quero medir, eu não vou medir na escala de X1. Essa escala não vai ser suficiente. Você puxa para a escala de 10 vezes 10.000. Então, o valor que vocês leem aqui na escala de resistência, que é essa mais de cima, essa superior, você multiplica pelo valor da escala que você utilizou aqui. Se for vezes 1.000, então se aqui deu 5, então é 5 vezes 1.000, 5.000 ohms, tá? O teste de resistência nos multímetros analógicos requer calibração sempre que for fazer alteração de escala. Eu mudei do X1 ao X10, por exemplo, estou no X1, quando eu encostei, ele não chegou no zero. Que zero? Esse zero aqui do canto, ó. Aqui no cantinho tem um zero. Ele tem que chegar no zero. Não chegou. Se não chegou, eu tenho essa escala do 0 ohms. Então, eu venho... deu 0 ohms. Agora sim, o multímetro é capaz de fazer leitura de resistência sem nenhum erro, tá? Na escala de X1. Se eu mudar para X10, e passou do 0. Se eu voltar para o X1, ele ainda está indo até o 0. Mas no X10 não. Então, vem e ajuste novo para o X10. Tá? Então, ajustei a escala de 0 para o X10. Agora, eu posso fazer medições na escala de X de vezes 10. Então, basicamente, é assim que se utiliza um multímetro analógico. Ele é mais complicado, tá? Mas ele consegue fazer testes que no multímetro a gente não consegue. Por exemplo, teste em transistores. Coisa que vocês não vão precisar fazer no computador de vocês, a não ser que vocês façam algum curso de manutenção de placa-mãe. Aí vocês vão precisar fazer teste de transistores. E com o multímetro analógico, vocês conseguem fazer mais testes que no digital, tá? Existem pessoas que ainda preferem o analógico ao digital. Temos, por último, um multímetrozinho bem barato. Esse multímetro custa em torno de R$20, R$25. Ele não tem categoria, então
ele tem os limites dele. Por exemplo, se eu tirar aqui as pontas de prova, eu vou ver que a tensão máxima que ele deve ser utilizado é de 500 volts, mas não significa que tem categoria e não é certificado pelo Inmetro, tá? É um multímetro chinês, então ele não deve ser utilizado para ambientes que se precise de muita segurança, tá? É por isso que a gente utiliza mais nas leituras de medições de computador, porque as tensões não ultrapassam mais que 24 volts de tensão contínua, que não é o suficiente para dar choque nem causar nenhum dano, tá? Ao ligar um multímetro como este, vocês veem que ele está na escala do off, então central dele, você pode girar para a esquerda e ir para a medição de tensão contínua, e vocês vão ver escala. Então, se eu quero ler, por exemplo, novamente, a bateria da sua moto, você puxa para o 20, que está dentro da escala do 12, tá? E lê. Eu não posso deixar aqui em 2000 milivolts, que equivale a 2 volts, eu não vou conseguir ler 12 volts com 2 volts, tá? Essa escala aqui é ideal para medir, por exemplo, tensão na pilha. Pilha tem em torno de 1,5 volt, então deixo assim. Posso ler também resistência. Novamente eu tenho uma medição de resistência aqui, ó, símbolo de ohms. Posso ler tensão alternada, corrente contínua. Agora notem que a medição de corrente contínua vai de uma escala de 200 microamperes a 200 miliamperes. Então, se eu for ler uma corrente maior que essa, onde 200 miliamperes equivale a 0,2 amperes, se eu quiser ler uma corrente maior que 0,2 amperes, eu tenho que selecionar essa escala aqui de 10 amperes. Então, não vou ler com a ponta de prova vermelha, ponta de prova positiva, eu não vou ler com ela aqui, que está na escala de miliamperes. Eu tenho que colocar nessa outra aqui, que é na escala de 10 amperes. Essa escala de 10 amperes tem um fusível para evitar a queima do dispositivo. Esse HFE é para ler o ganho de transistores. Você pode medir ou com as pontas de prova ou inserindo ele nesses furinhos. Tá? E tem aqui a separação para o transistor NPN, o transistor NPN e para o PNP. E temos, por último, a escala de continuidade. Ele tem um símbolo de um diodo, tá? Diodo, a corrente só passa em um sentido. Então, você pode medir nessa escala. Vamos conectar as pontas de prova para verificar isso. Então, ao plugar as duas ponteiras, ele vai mostrar aqui no visor uma resistência zero. Ele não bipa, tá? Por isso que ele é até mais barato. Pessoal, e como é que eu faço a medição das tensões de uma fonte? Aqui está uma fonte. Eu vou remover essa proteção do cooler para a gente ver ele funcionando. Eu vou usar esse kitzinho. Esse kit de chaves, ele é bem barato, ele custa em torno de R$10. E embora ele não seja de uma qualidade muito boa, mas existe uma variedade tão grande que vale a pena comprá-lo, tá? Vamos abri-lo. Notem que eu não expus o circuito da fonte. A fonte continua fechada. Eu só removi a capa de proteção do cooler, que serve para refrigerar todo o circuito da fonte, tá? O ar entra por essa lateral furada, entra por aqui, e é expelido aqui por baixo, tá? Então, vamos ver como é que ele funciona. Temos um código de cores para cada fio desse aqui da fonte. Se você tem um fio amarelo aqui, ele é o mesmo fio amarelo que está nesse outro cabo aqui,
é o mesmo que está nesses outros demais. Então, o fio laranja aqui, ele é o mesmo também que passa por todos os outros fios. Ou seja, todos eles, se o fio é da mesma cor, ele é que da fonte e sai do mesmo lugar, tá? Então, vocês forem medir uma tensão, por exemplo, a tensão do fio laranja, que é de 3,3 volts contínuo, vocês não precisam ler em todos os fios laranjas da fonte, porque todos eles estão ligados no mesmo lugar. Basta ler apenas um deles, tá? Na fonte nós temos algumas informações. Na fonte nós temos informações como a sua saída, na sua potência de saída, ou seja, nós temos aqui sua tensão contínua de saída é de no máximo 240 watts. Para que isso serve? Isso serve para nos dizer que todo o consumo do computador não pode ultrapassar isso. Muitas vezes não pode nem chegar perto disso, porque a fonte não aguenta, tá? Temos aqui, ó, a tensão de entrada, AC input, que é de 100 a 127 ou de 200 a 240. Então, ela é bivolt. Se olharmos aqui nessa fonte, especificamente, não temos chave de seleção. Então, ela é bivolt automática, tá? Temos também aqui a informação da corrente que ela consome, vai de 8 amperes em 100, 127, ou 4 amperes de 220 a 240. E a frequência que ele trabalha, 50 ou 60 Hz. Já na saída contínua, todas as saídas dessa fonte são contínuas, ou seja, desse lado entra alternado, desse outro lado só sai tensão contínua. Nós temos tensões de 3,3 volts, tensão de 5,08 volts, 5 volts, tensão de 12 volts, menos 12 volts, e temos a tensão de 5 volts de standby. Temos também a cor dela. Por exemplo, a saída de 3,3 volts, da qual a corrente máxima que pode sair dela é 8 amperes, tem a cor laranja, tá? Orange. A cor vermelha, que é red, é a tensão de 5 volts e pode sair no máximo 14 amperes. E por aí vai. Por exemplo, a tensão de standby, os 5 volts de standby, 5 volts VSB, tem a cor roxa e pode jogar para fora até 2,5 amperes. Multiplicando isso por isso, nós temos a potência. 86 watts no máximo, a laranja com a vermelha, a amarela de 12 volts, 204 watts, a de menos 12 volts, 6 watts, e a de 5 volts standby, 12,7 watts. Isso trabalhando até 55 graus, que é a temperatura máxima de trabalho dela. Então, já lemos todas as informações que precisávamos. É dessa forma que conseguimos identificar qual é a fonte do nosso computador e qual o nosso computador precisa. Ou seja, eu coloquei uma placa de vídeo muito potente no meu computador e ela consome muito, eu preciso de uma fonte melhor, tá? Então, vamos lá fazer a medição. Primeiramente, se seu computador não liga, se seu computador não está ligando de jeito nenhum, não vá, primeiramente, pensando que é um problema na placa-mãe ou memória RAM, processador. Inicialmente, investigue a fonte, porque a fonte é o que alimenta todo o resto do computador, tá? Primeiramente, o que a gente tem que analisar? É a fonte em si? Não. Vamos avaliar a tensão que está saindo do estabilizador ou da rede elétrica, caso você não use estabilizador, você ligue diretamente na tomada. Vamos ver quanto é que está chegando aqui. Ele precisa de 110 a 220 volts. Se a tensão não está chegando aqui, ele não vai conseguir colocar para fora as tensões para alimentar todo o computador. Então, eu uso o multímetro. Seleciona a escala. Qual escala eu vou selecionar aqui? Eu posso utilizar a escala de 200 volts para fazer essa medição. Posso selecionar a escala de 200 volts para fazer essa medição? Não posso. Porque se a tensão for 220 volts, eu vou danificar o multímetro. Nos multímetros mais caros, como o Fluke que vocês viram, eu não tenho escala. Eu só coloco se eu quero ler tensão alternada ou contínua. Esse aqui, como é mais barato, eu tenho que selecionar a escala correta, tá?
Então, são 750 volts. Coloco um plug de um lado e outro plug no outro. Então, aqui eu estou lendo, ó, um valor de 115 a 130 volts. Então, eu estou lendo a tensão que está saindo de um estabilizador. Tá? Só um instante que saiu aqui. Pronto. Então, pessoal, como é que eu devo fazer essa medição? Procurem não segurar as pontas de prova além dessa linha de proteção. Tá? Para evitar que vocês encostem na ponta de prova e levem um choque, porque aqui é a tensão alternada, é uma tensão alternada de um valor considerável. Tá? Se for ler corrente contínua, vocês podem segurar no fio, desde que a tensão seja abaixo de 40 volts. Tá? Acima disso eu não recomendo. Vamos agora ligar, sabendo que está chegando os 110 volts aqui. Vamos ligar. E vamos perceber que a fonte não liga. E é de se esperar isso. Seu computador não liga apenas por você ligá-lo na tomada. Para ele ligar, você vai ter que fazer um jumper do fio verde, que é este fio aqui, ao fio preto. O fio verde é o fio conhecido como Power On. Ele é o responsável por ligar a fonte. Ele está ligado de uma forma lá na sua placa-mãe, que quando você aperta o botão de liga e desliga, esse pino verde ele vai ser aterrado, ele vai receber 0 volts. Então, para fazer que a fonte funcione, eu vou utilizar um pedacinho de fio de solda. Não vou soldar nada, apenas peguei um pedacinho de fio de solda e vou fazer um jumper do fio verde a um fio preto qualquer. Notem que o cooler vai ligar. Notem que o cooler ligou. Então, a fonte está agora ligada. Agora sim eu consigo ler essas tensões que saem aqui no nosso conector da fonte. Antes eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque o computador é como se estivesse desligado. Então, se a fonte está desligada, ela não manda as tensões para cá. Então, o primeiro passo é esse. Você jampeou o fio verde com o fio preto e a fonte não ligou, a fonte está com algum problema. Então, o defeito é a fonte. Tá? A fonte estando ligada, podemos fazer os testes que queremos. Inicialmente, vamos medir o fio preto. Ou seja, a gente mantém o fio preto, que é o fio da perna negativa. A gente mede ela com qualquer uma das outras. Por exemplo, inicialmente vamos medir a laranja. Na laranja, temos uma tensão de 3,3 volts, tá? Contínuo. Ou seja, essa é a tensão que a gente esperava. A perna laranja é de 3,3 volts. Vamos agora medir o fio laranja. Para isso, a gente coloca a ponteira preta do multímetro em qualquer um dos fios pretos da fonte e conecta o fio vermelho, positivo, no fio laranja. Então, vamos ver ali na saída do multímetro 3,3 volts. Se eu quiser ler a saída de 5 volts, basta eu selecionar um fio vermelho. Então, conecta aqui no fio vermelho e veja aí na saída 5 volts. Se eu quiser ler a tensão de 12 volts, eu busco um fio amarelo. Posso ver na saída 11,74 volts, ou seja, arredondando aí para 12 volts. Azul é de menos 12 volts. Então, tem um sinal negativo ali no final. Menos 11,32, ou seja, menos 12 volts. Temos ainda a nossa tensão de standby, que é o fio roxo. Buscando o fio roxo, nós vemos que ele é este bem aqui.
temos ali uma tensão de 5 volts standby. Essa é a tensão que é utilizada quando o computador está suspenso. Ele desliga todos os aparelhos, desliga drive de DVD, desliga o HD, desliga tudo do computador, exceto a memória RAM. A memória RAM continua sendo alimentada por esses 5 volts de standby. Dessa forma, nós conseguimos ler todas as principais tensões de saída da nossa fonte. Eu preciso ler todos os fios laranja e vermelhos? Não, como eu já disse, todos eles estão ligados em paralelo. Então, ao ler uma, você automaticamente já leu também o valor da outra. Pessoal, a aula de hoje era isso. Demos toda essa introdução aos multímetros para fazer essas medidas das tensões da fonte. Então, agora vocês são capazes de detectar defeito na fonte de um computador. Se vocês puxarem o jumper, o computador desliga.